Olá, povo de Deus, a paz de Jesus. O evangelho deste domingo é um evangelho que pode mudar a minha e a sua vida. É um evangelho que para nós é uma grande alegria. É um evangelho que manifesta a alegria de Deus por um filho que se volta a Ele. O evangelho deste domingo é o evangelho do filho pródigo. Um evangelho muito conhecido. O evangelho inicia dizendo que os pecadores se aproximavam de Jesus. Isso acontecia porque Jesus ele mostrava o amor misericordioso de Deus. Jesus ele mostra a maneira que o Pai ama. E por isso os pecadores se aproximavam de Jesus. O Evangelho diz que o filho pródigo, em um momento da sua vida, ele olha para o Pai e diz: Pai, dá a parte da minha herança. Dá a parte da minha herança que eu quero ir embora. O filho pródigo, ele deseja felicidade. Ele deseja ser feliz. Ele deseja conquistar. Mas ele pedindo a parte da herança para o pai que ainda está vivo, é como se ele dissesse: Pai, para mim você já não mais existe. Eu não quero mais viver sob os seus cuidados, eu quero viver a minha vida sozinho, do jeito que eu quero. Imagino que o pai, mesmo com a tristeza no coração, ele separa aquilo que é a parte daquele filho e o entrega. Porque o amor de Deus é um amor de liberdade. É um amor que nos deixa livres. E esse filho, ele vai viver a sua vida. Ele vai viver toda a sua vida. E ele gasta tudo aquilo que ele recebeu do Pai. E num momento de escassez na sua vida, ele começa a trabalhar num trabalho de cuidar dos porcos. E ele mesmo sem dinheiro, até mesmo para se alimentar, ele sente necessidade de comer os alimentos dos porcos. E nem mesmo isso era dado a ele. Quantos de nós muitas vezes abandonamos o Pai? Vivendo a vida da nossa maneira. Indo para longe do Pai, longe dos cuidados do Pai, longe da casa do Pai. E precisamos, às vezes, se alimentar de alimentos que não foram feitos para nós, que não são nossos. E o filho pródigo, ele olhando para ele naquela realidade, a palavra diz que ele caiu em si. E ele sente saudade da vida que ele vivia na casa do Pai. Ele olha para ele e ele vê que os empregados viviam melhor na casa do Pai do que a vida que ele estava vivendo ali. Mas ele olhando para si, vendo que ele já tinha gastado a sua parte da herança como filho, ele pensa que ele quer voltar para a casa do Pai, mas ele quer voltar para trabalhar. Porque aquilo que era dele como filho já foi gasto. E ele já não mais se sente digno de ser chamado filho. Mas algo ele não sabia, que o Pai o esperava ansiosamente, que o Pai o aguardava ansiosamente. A palavra diz que o Pai avistou ele pela estrada de longe. Eu imagino que o Pai todos os dias olhava pelaquela estrada, esperando o momento que ele veria o filho dele voltando para a sua casa. Mas o filho ele volta para a casa do pai não mais da mesma maneira de como ele estava antes. Quando ele sai da casa do pai, ele sai bem vestido, bem alimentado, forte. Agora ele volta totalmente desfigurado pelo que a vida fez com ele, por aquilo que a vida sem o pai tem feito com ele. Cansado, sem se alimentar, fraco. E mesmo assim o pai o reconhece de longe.
E o Pai vem em sua direção e o acolhe de braços abertos. Meus irmãos, se nós estamos longe da casa do Pai, longe dos braços do Pai, é tempo de voltar. Jesus na cruz mostra como é o braço do Pai. Os braços do Pai são abertos para nos receber. E agora, olhando para o outro filho, o irmão do filho pródigo, ao chegar na casa, ele vê todo aquele banquete, toda aquela festa e pergunta: o que está acontecendo? E dizem que para ele, o seu irmão voltou com vida. E o filho pródigo o irmão do filho pródigo não aceita. Não aceita isso e ele olha para o pai e diz: Pai, eu vivi todo esse tempo contigo e nada foi me dado. O Senhor nada me deu. E o pai responde para ele: Filho, tudo que é meu é teu. Você não precisa pedir. Tudo que é meu é teu. A minha casa é tua. Senhor, eu vos peço, Senhor, não permitais que eu me separe de vós. Não permita, Senhor, que nós se afastemos de Ti. Não permita, Senhor, que nós se afastemos de Sua casa, Senhor. E dai-nos, Senhor, a graça de compreender, como São João da Cruz dizia: o céu é meu, a terra é minha, são meus os anjos e os santos, porque o próprio Deus é meu. Dai-nos, Senhor, a graça de viver sobre os Teus cuidados, de viver sobre a Tua proteção e compreender que nós somos filhos e como filhos somos herdeiros de tudo aquilo que há de bom, Senhor, em Tua casa.